A Lágrima de Vidro, capítulo 14. Alvos humanos corriam sem parar dentro dos limites da cerca. Algumas pessoas pareciam não compreender a gravidade da própria situação, uma vez que estavam completamente embriagadas. Eles riam de seus próprios passos desajeitados e tropeçavam em si mesmos, suas quedas causando mais gargalhadas. Aqueles que não tinham escamas cobrindo a visão estavam desesperados. O pânico de um grande homem o fez molhar as calças. A primeira flecha atravessou de forma certeira o centro do corpo de uma mulher alta, loira e um pouco corcunda. Grécia afogou um lamento numa tosse engasgada, levantando-se do sofá de raposas para correr para a porta da arena, acompanhada de uma dezena de pessoas. Enquanto todos que assistiam ao que seria uma carnificina estavam boquiabertos, a mulher atingida não tombou desacordada no chão, como todos esperavam. Ela apenas paralisou como uma estátua. No centro de seus seios, a flecha soltou uma espécie densa de fumaça azul que logo evaporou. São enfeitiçadas, disse um homem de pele negra e olheiras profundas, que estava atrás de Grécia. Elas não são para matar, ao menos não o corpo. O que quis dizer com não o corpo? Perguntou ela, olhando-o por um breve instante antes de voltar-se para o que acontecia à sua frente. Você verá, filha de Drágua. A mulher alta e loira que fora atingida começou a sentir fortes náuseas. Com um terrível fascínio, todos a encaravam convulsionar uma e outra vez. Até Drágua abaixara o arco para observar a mudança acontecer. A mulher gemeu e se inclinou para a frente, apoiando o corpo em seus joelhos e mãos. Ela parecia vomitar, embora nada saísse de si, até que pelo decote do seu vestido foi possível observar uma movimentação estranha entre seus seios. Ao redor da flecha, sua pele parecia ferver. Devagar, uma fresta se abriu. Da mulher saiu outra igual a ela, mas pálida, quase transparente. É a sua alma. A flecha enfeitiçada mata a alma. Sem parar de fitar a mulher que estava no cercado, ela falara de forma tão baixa que ele teve que se esforçar para ouvir. A fala de Grécia era mais para si do que para o homem que agora estava ao seu lado. Ainda assim, ela o ouviu e soltou uma risada sem humor. Continue observando, respondeu. A alma da mulher alta e loira parecia estar sendo arrastada à força por seres invisíveis. Embora não houvesse som algum, ela parecia gritar, chorar e implorar por uma ajuda que não foi dada. A versão viva dela, a mulher que fora atingida, tampouco estava livre do tormento. As veias de pescoço dilatavam a ponto de parecer estar prestes a explodir. Ela tremia e se debatia no chão, abrindo a boca para gritar sem conseguir produzir som. Ela olhava o público com desespero, estendendo as mãos na esperança de que alguém a tirasse de sua dor. 2 dos homens de Drágua pularam para dentro do cercado, correndo para abrir a porta de uma sala avulsa. Por alguns minutos, eles esperaram até que a alma arrastada entrou ali. No mesmo instante, a mulher na arena ficou imóvel, de tal forma que Grécia não saberia dizer se ela, ou ao menos aquela versão dela, permanecia com vida. Drágua sorria e gargalhava a ponto de seu rosto, tão pálido e sem cor, quanto um tecido novo ou a neve ficar vermelho. Seus olhos eram a personificação da insanidade e maldade. Ele esperou todos observarem pela primeira vez seu grande feito, para não perderem detalhe algum. Então seu sorriso se metamorfoseou rapidamente para uma expressão sedenta, faminta, voraz. Com destreza e velocidade espantosa, ele mirou novamente em seus alvos humanos que estavam paralisados pelo espanto, acertando, aparentemente de propósito, ao lado dos pés de um jovem garoto. Ele desencadeou uma nova correria. Eu estou ficando louca, disse Grécia para si mesmo. De certo estou louca. O homem, escutando, negou com a cabeça, os lábios franzidos. Não está. Grécia o encarou por alguns instantes. Ele destoava da multidão com seus ferimentos, face exausta e roupas remendadas, mas ninguém sequer olhava em sua direção. Desconfiada, Grécia tocou nas costas de um velho senhor
que estava à sua frente chamando sua atenção. Com surpresa, ela viu que ele tinha uma expressão de uma felicidade, como se não houvesse presenciado o que acabara de acontecer. Com licença, senhor, chamou gentilmente quando ele fez uma careta ao olhar para ela. Poderia me dizer se há um homem de pé ao meu lado? Do que a senhorita está falando, princesa? Perguntou o velho senhor, incomodado pela interrupção aparentemente desnecessária. Vendo que Grécia falava sério, ele acrescentou: Não há ninguém aí. Grécia continuou ali mesmo quando ele deu as costas, voltando-se ao espetáculo. Então ela se virou e encarou o homem de braços fortes que também olhava para ela. Ótimo. Você também é fruto da minha imaginação, disse, pressionando as mãos contra os olhos. Eu devo mesmo estar louca. Não está louca, menina, rebateu o homem. Ele não pode me ver, porque tenho muitos ferimentos e provo que a ilha não é o paraíso que pensa. Tudo aquilo que confronta sua visão fantasiosa em sua mente trata de anular, para que ele não saiba que está num lugar de dor e sofrimento. Sim, uma mulher que está em um dos poços já havia dito a mim. O homem balançou a cabeça em concordância, indicando a Grécia um caminho por entre as pessoas. Ela o seguiu em silêncio, tentando ignorar as pessoas que não entendiam em quem esbarravam quando ele encostava nelas. Quem é você? Perguntou a jovem. Como veio parar aqui? Há quantos anos estás preso a este lugar? Você é uma criança curiosa. Ao perceber o olhar de insatisfação que ela lançou, ele corrigiu. Desculpe. Eu quis dizer que é uma jovem mulher. Quantos anos tem? 19. Ignorando os sofás vivos, eles se sentaram no chão em um lugar um pouco mais afastado. Ambos se esforçavam para manter o foco na conversa, ignorando o espetáculo de horror que acontecia dentro das cercas. Ele ajeitou sua veste de forma que ficasse mais confortável para sua nova posição, assim como Grécia, antes de se voltar para a jovem. Meu nome é Calisto Himnos. Nasci neste lugar. Esta ilha é tudo o que conheço, contou, fazendo Grécia estremecer pelo horror que suas palavras continham. Ele deu um gole em um pequeno cantil que estava em um de seus esfarrapados bolsos, ali às reações da garota. Minha mãe engravidou de um dos homens que veio na tripulação. Ela me teve em um dos poços. Grécia ofegou. O quê? Perguntou Grécia incrédula. Não pode ser verdade. Eu não fui exatamente o tipo de criança que nasceu em um berço de carinho. Uma vez nos poços, é praticamente impossível sair, princesa, prosseguiu. Logo, após dar à luz, me arrancaram de seus braços. Eu a visitei todos os dias enquanto esteve viva. Meu pai cuidou de mim por 15 anos, até morrer também. Ele é o responsável por essas feridas. Mas algumas ainda estão expostas, apontou Grécia. O sangramento indica que são recentes. Como poderiam ser se seu pai viveu apenas até sua adolescência? Enquanto o rei Drágua trancafiava a alma de meu pai na sala, às vezes seu corpo físico tinha alguns reflexos do que ele passava lá dentro. Bem, esses reflexos eram descontados em mim. O mais perto de um eu te amo que recebi foi um sorriso, mas ele estava bêbado. Meu pai deixou em mim cicatrizes, mas toda vez que Drágua prende minha alma, ele me manipula para cortá-las novamente, fazendo com que as feridas nunca se curem. O que acontece na sala? Perguntou ela. Há uma maldição sobre Drágua. Ele é um tirano que adora fazer maldades, mas só pode manipular alguém se persuadir sua alma. E é por isso que ele é maníaco por elas. Grécia pensou no armário do navio e em sua outra versão dançando com Drágua. Todos os sentimentos moram na alma, princesa, explicou Calisto. Ele as tranca em uma sala que pode apresentar desde luxúria ao pavor. Lá, você se depara com seus maiores desejos, sejam eles ocultos ou não. Todo tipo de prazer é oferecido na sala de luxúria. Se a sala apresentar pavor, você se depara com seus maiores medos. Todas as preocupações ganham vida e atormentam a alma. O homem se inclinou para ela, enfatizando as palavras com movimentos discretos. As almas medrosas ou desejosas caem na tentação e instantaneamente duas coisas acontecem.
Ele levantou 2 dedos para ilustrar sua fala, enfatizando suas palavras. Primeiro, ela cria uma espécie de fruto podre. Os frutos podres da alma são o alimento de Drágua. Segundo, ela se torna escrava da ilha. Dessa forma, mesmo quando nossa alma não está na sala, ainda está na ilha. Isso quer dizer que estamos todos sob seu domínio, completou Calisto. Ele me manipulou no torneio, mas eu não fui atingida por flecha alguma, disse Grécia, pensando ter encontrado um furo em sua explicação. Calisto deu um sorriso sem humor. Muitos não possuem conhecimento do que acontece aqui para discernir quando são atingidos ou não, minha cara, retrucou. Mas quando você enfrenta os medos e tentações impostos por Drágua, certamente sua alma foi levada para a sala. Algumas pessoas sofrem por ter caído nas armadilhas da sala, enquanto outras nem sabem. Veja ali. Calisto apontou para algumas pessoas cuja alma já retornara ao corpo. Alguns choravam e gritavam, enquanto outros seguiam como se nada houvesse acontecido. Grécia engoliu em seco, processando. Quer dizer então que estamos presos para sempre neste lugar? Dizem que algumas poucas pessoas já conseguiram fugir, mas o dar de ombros dele não passou muita confiança. O homem deu outro gole na bebida que estava no cantil, em suas mãos. Como? Como elas saíram, Calisto? Calisto sacudiu a cabeça. A única coisa que sei é que todas tinham algo em comum. Todas acreditavam no rei. Grécia franziu o senho confusa. No rei Drágua? Não, minha jovem, negou, espantando a ideia com um aceno. Todos acreditavam na lenda do rei sem rosto. Grécia conhecia a lenda. De repente, fez tudo o que há a existir. É por isso que muitos têm medo de admitir que existe um rei sem rosto que reina nos 4 cantos da terra, que é mais poderoso que a morte e a própria guerra. Sim, eu conheço, disse ela, ainda confusa. Mas como você mesmo disse, isso é apenas uma lenda. Eu trabalhei no castelo e nunca vi rei algum lá. Bem, é uma pena, disse Calisto, virando o cantil para que a última gota caísse em sua boca. A conversa foi interrompida por uma mulher que gritava ao fugir das cercas. Ela pulava e se agarrava aos pilares ao redor com afinco, berrando e se debatendo sem parar, mesmo quando sua cabeça ricocheteava, sangrando após ser ferida. Embora muitas pessoas parecessem aterrorizadas como Grécia, muitas pareciam nem sequer notar o escândalo, como Kyra e os gêmeos, Edwin e Emma, que conversavam e riam sentados no sofá de raposas. Algum tempo depois, Calisto explicou que o corpo da mulher desejara os delírios da sala e a alma cedera. Ela não fora capaz de administrar a tensão, o remorso ou a culpa pelos pecados de sua vida. Quando enfim conseguiu sair do cercado, ela correu em direção a um dos soldados que afiava sua lança à margem do penhasco que levava ao mar. A orquestra de caveiras chegara num ponto de mostrar a animação vulgar com a melodia obscena que tocavam. Os homens de Drágua começaram a bater suas lanças no chão, formando um ritmo compassado e horripilante, trazendo melodia à corrida que a levaria à morte. O soldado, a perceber a aproximação da mulher, não a impediu. Ao contrário, esticou o braço, posicionando a lança na diagonal, deixando livre acesso à área pontiaguda da arma. Com um impulso, a mulher se lançou sobre a ponta afiada de metal e, num último grito de dor, seu corpo descansou sobre a arma branca. Não respirava mais. Uma agitação perturbadora começou a acontecer no corpo da mulher. Sua alma saiu de si aparentando estar sendo sufocada, e como se sugada por uma rajada de vento impetuosa, ela foi levada para o portal que os lábios de Drágua desencostados pareceram formar. Ele a engoliu como um suspiro de saciedade.